Olá, eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um tema que para mim é ultra moderno e também que gera muitas dúvidas e muitos questionamentos. Estou aqui para falar sobre esse nosso mundo que estão chamando de 5.0. Acho que é um mundo dos algoritmos, um mundo da internet das coisas. E estou aqui para falar sobre ele, benefícios, dificuldades, no contexto em específico da psicologia. Então, se você é psicólogo e está precisando se adaptar a essa nova geração, e além de se adaptar simplesmente porque estamos entrando numa onda, mas está disposto a utilizar desses recursos tecnológicos como meio e não como fim, fique até o final desse vídeo. Vou estar conversando sobre as aprendizagens que nós aqui do Espaço Viver estamos tendo nos últimos tempos e principalmente sobre as minhas aprendizagens, porque não sou uma pessoa nova, então isso para mim tem sido de muita superação e de muito esforço, apesar de estar trazendo muitas aprendizagens. Sim, estou ralando para aprender a estar nesse novo mundo. Mas, antes, talvez seja melhor eu me apresentar, né? Eu me chamo Anita Bacelar. Hoje eu estou fazendo a gestão do Espaço Viver, uma equipe que eu diria diversa, é uma empresa de psicologia, mas estou fazendo a gestão de uma equipe muito diversa. Diversa na sua faixa etária, porque nós temos pessoas com diferentes, fazendo parte de diferentes faixas etárias, e pessoas que são responsáveis por serviços que também são muito complexos e diferentes. Então, não é uma empresa que ela é pensada só por psicólogos, ela é uma empresa que tem pessoas que estão aprendendo a lidar com esse mundo moderno, tem pessoas que é do mundo financeiro. Então eu estou aqui, ó, né, aprendendo não só a psicologia de hoje, a psicologia que provavelmente será a psicologia do futuro, mas aprendendo com eles essas novas ferramentas. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês e refletir um pouco sobre o que eu tenho pensado sobre isso. Bem, eu não sei quantos anos você tem e eu não sei como você lida com todas essas novidades, né, que estão surgindo nos últimos tempos, mas vou me tomar como referência. Eu sou uma pessoa que nasci no mundo que era analógico, né? Ele com um mundo com uma sequência linear, né? O conhecimento que a gente adquiria era um conhecimento sempre impresso ou então falado, né? Contado, né? A transmissão do conhecimento, ela estava sempre relacionada ou envolvida por um mundo concreto de papel, né, de fala, de experiências que as pessoas traziam. Eu fui na época da psicologia que ainda tinham os laboratórios e a gente aprendia nos laboratórios experimentais, coitado, com os bichinhos, né? E eu vou dizer, desse mundo, que foi o mundo que eu nasci, para a mudança da perspectiva, que foi a chegada do computador, a chegada, imagina, da rede sem fio, né? Imagina a gente discando para acessar a internet. Eu aprendi o DOS, eu nem sei se você sabe o que é isso, mas para ligar um computador, antigamente precisava de alguns códigos, e eu adentrei no mundo do computador por essa via. Assustada, eu confesso, na época, e eu não tinha a menor noção onde isso iria dar, né? Minha juventude foi marcada por um tio que trabalhou com os primeiros computadores enormes, ocupavam uma sala inteira, e eu estava ali com um computador dentro de casa. Na minha fantasia, eu ia ser bom porque eu ia passar meus textos ali, né? Digitadora como eu era, eu ia passar os textos para o computador, mas eu não imaginava que computador adentraria na nossa vida de uma forma tal que nos faria nos transformar desse jeito, assim, né?
uma saída do mundo analógico para o mundo digital que me fez ter uma nova versão, né? Eu continuo sendo uma pessoa que eu gosto muito de escrever no papel, mas sim, sem sombra de dúvida, hoje tudo fica muito facilitado por via dessa internet, né? Ou por via dos smartphones que hoje estão possibilitando que a gente tenha todos os recursos na nossa mão. Ou seja, foi um novo processo de adaptação que eu tive, e lá, quando eu descobri que isso se chamava Revolução 4.0, eu pensei, nossa, né? Quanto armazenamento de dados que são possíveis da gente ter por essa via, né? Quantas aprendizagens a gente pode ter. E, de fato, tive muitas aprendizagens, imagino que você também, por conta desse mundo digital, né? Conhecimento agora virou global, então a gente pode ter acesso a milhões de informações. Tive a oportunidade uma vez também de viver a experiência desses óculos digital e fiquei assustada o quanto que esses óculos poderiam despertar mesmo emoções, sensações, mexer com as nossas questões perceptivas, mesmo a gente dizendo, imagina, isso aqui não é verdade, isso aqui é só um óculos digital, mas sim, visceralmente a capacidade que eles têm de provocar coisas no nosso corpo e reproduzir uma sensação de que de fato estamos vivendo aquela experiência é também surpreendente. Isso me faz pensar que estamos agora chegando no que há pouco tempo atrás diziam que seriam esse tal de mundo 5.0, que é envolvido com a internet das coisas, a gestão dos dados, e a partir dessa gestão dos dados, agora de ponta, né, o tal do ChatGPT, né, que tem uma organização de dados absurda, né, alimentaram ele com tantos dados, que ele foi capaz de superar a linguagem e a pesquisa que a gente fazia no Google, e agora ele está conseguindo organizar os dados, e se a gente souber conversar com ele, de apresentar respostas efetivas, como se estivesse dialogando com a gente, como se fosse um humano. Eu não sei se você já ouviu falar desse ChatGPT. Aqui eu estou sendo apresentada por eles, pelas pessoas que trabalham e estão aprendendo. Hoje a gente já ouve falar de engenheiros que organizam, que aprendem, que nos ensinam a lidar com e dialogar com essa nova ferramenta, ou seja, nossa, cheguei no futuro. A sensação que eu tenho vocês lembram daquela, da família que, como era o nome? Esqueci, mas era aquelas famílias que viviam em naves. A impressão que eu tenho é que cheguei nesse mundo agora, no mundo do futuro, e que é um mundo que escapa das minhas mãos, né? E que eu tenho a impressão de que, dito pelas pessoas que entendem do assunto, de que ele tomará a gente do mesmo jeito que os computadores tomaram. Então, parece que nós não temos como puxar o freio de mão disso, e que nesse momento nos resta a gente de fato estar muito atento para entender o que é tudo isso e quais são as representações, o que de alguma forma isso pode acarretar na gente, e tanto no que diz respeito aos seus benefícios, como no que diz respeito as dificuldades que nós podemos passar. Então, eu acabei nesse vídeo tentando separar dois elementos que até agora, para mim, eu consegui refletir. Um seria dos benefícios e o outro seria das dificuldades e dos riscos que a gente poderia estar passando daqui a um tempo. Mas antes de falar sobre eles, gostaria de pedir para você, se esse assunto se interessa, se você tem mais vontade de saber sobre ele e o diálogo que ele pode fazer com a psicologia, e como que esse mundo 5.0 vai estar de alguma forma interferindo diretamente na psicologia daqui a um tempo, eu vou dizer, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de também nos ajudar colocando o seu like se você estiver gostando do vídeo,
porque isso não só vai ajudar a gente a difundir esse vídeo, mas como você vai ter a oportunidade de ter acesso a outros vídeos da gente com maior facilidade, certamente estaremos falando mais sobre isso nesse canal também. Bem, voltando, eu vou dizer, qual o benefício que eu estou vendo? Tanto o benefício como a dificuldade, elas estão centradas no mesmo ponto, e o ponto é a forma como a gente vai se utilizar dessas novas ferramentas. Isso para mim é fundamental. Na minha vida inteira eu aprendi que as organizações de ideia, de pensamento, para elas serem inovadoras, elas precisam sair de mim. Mas eu preciso captar elas, né? Eu preciso ter acesso ao que o mundo está falando, eu preciso ter acesso às conversas, eu preciso ter acesso às informações. E aí, essa realidade de hoje, dos dados, me dá uma grande possibilidade de ter acesso a esses dados com muita facilidade. Economiza tempo, eu diria. Economizar tempo não significa dizer que eu vou querer plagiar ou que eu vou querer pegar os dados que um possível chat GPT está me passando e vou reproduzir ele na íntegra. Mas ele pode me servir de um grande guia de organização de dados prévios, né? Uma primeira versão de organização de dados, como ele pode me servir de guias também em relação às fontes que ele usou. Então, hoje eu penso, essa nova tecnologia pode otimizar o nosso tempo. Pensando na psicologia, nós temos um conhecimento vasto da psicologia e hoje a impressão que eu tenho é que eu não daria conta de ter acesso à quantidade de conhecimento que está sendo produzido pela via analógica. A via digital aumentou a minha condição de ter acesso. E agora, e mesmo assim eu não iria conseguir terminar e ter acesso a tudo. E agora, com essa nova versão, a sensação que eu tenho é que, como o tempo vai ficar mais otimizado, é possível que a gente consiga ter um acesso maior, né, de uma quantidade maior. Vai suprir todas as informações? Eu vou dizer não. Mas vai ser possível que eu aumente a minha condição de acessar informações e aí sim, não receber essas informações como algo fechado, mas aproveitar essas informações e fontes que foram colhidas por esse sistema, por essa ferramenta, aproveitar esse cenário e aí com isso poder organizar as minhas ideias. Inovar, criar, pensar, refletir, vão continuar sendo coisas humanas. Até mesmo todas essas ferramentas, elas precisam continuar a ser alimentadas, se é que um dia vão continuar sendo úteis para a gente, mas precisamos vê-los apenas como um organizador de conteúdos, de ideias, e para que a gente ganhe tempo e espaço para poder criar e produzir cada vez mais. Para mim isso ainda é muito novo, e sim, vou estar sempre muito disposta a estar com essa ferramenta, mas não subserviente a ela, mas podendo otimizar meu tempo por via dessa. Então eu diria que os benefícios dela é como meio para que de alguma forma eu possa otimizar cada vez mais os meus conhecimentos, as minhas produções, a minha forma de pensar, de refletir sobre o mundo, ou seja, de estar mais próximo de mim mesmo. Esse é o benefício. Mas, olha, nós humanos não utilizamos essas ferramentas do mesmo jeito, né? Algumas pessoas, um grupo, né? É possível que capte essas informações de uma forma que não seja para repensar, não seja para criar, não seja para reconhecer de onde vêm as fontes, mas que eles sejam única e exclusivamente para captar. A sensação, eu não sei se você já experimentou, mas às vezes que eu experimentei, tenho experimentado para aprender a fazer o que eles chamam de prompt, né? Às vezes que eu experimentei, me deu mesmo uma sensação de eu estar falando com um humano, porque ele tem uma linguagem, ele tem a forma de comunicação mesmo de um humano, pensando no chat GPT agora, né? E sim, seria muito possível que eu, a partir disso, achasse que eu estou conversando com aquele que produz o conhecimento de fato, né?
E isso para a gente é um problema, né? E isso é um problema, pensando no ChatGPT, isso seria um problema porque eu não estaria usando ele como meio, eu estaria usando ele como fim. E aí os grandes comentários que dizem, né? Ele construiu uma resposta errada, tem coisas que não estão certas, e eu vou dizer assim, mas não é para confiar nele 100%, assim, é para aproveitar as informações que ele está dando e a partir disso recriar, né? Uma outra questão que me preocupa muito quando eu penso não exclusivamente no chat GPT, mas na capacidade que o mundo digital tem, e isso é algo que me chama muita atenção, é que ele, de uma forma ou de outra, ele está nos distanciando das relações uns com os outros. Existe uma forte possibilidade da gente se esconder por trás das câmeras, né? Da gente se esconder no Instagram, por trás de um Instagram. É possível que as nossas linguagens diminuam a nossa condição de diálogo, que a gente não tenha mais tanta interatividade humana. Daí, nessas horas, me liga o sinal de alerta e eu digo, o mundo digital, ele tem uma gama enorme de possibilidade da gente inovar, da gente conseguir criar. Ele pode ser um bom meio, ele pode ser um grande parceiro, mas precisamos não perder de vista, a gente não pode perder de vista de que eles são dados e que, de alguma forma, o mundo digital, ele não é o mundo concreto, ele é um outro mundo. Então, se o mundo digital está chegando, não significa dizer que a gente... É perigoso dizer que a gente possa estar abrindo mão do estabelecimento das relações concretas, do mundo, que é o mundo que a gente vive nas experiências e na presença. Então, eu diria, não tem como a gente frear esse mundo, tá? Não se puxa o freio de mão dele, né? Ele tá aí e provavelmente venha com uma versão que é forte, tá? Então, precisamos cuidar, porque vamos precisar muito aprender a utilizá-lo e que desejo muito que a gente consiga utilizá-lo como dados, com respeito, que a gente centre nele como fim e não como um distanciamento das relações interpessoais, porque se nos distanciarmos um dos outros, nós vamos estar perdendo de vista a nós mesmos. E se nós perdermos de vista a nós mesmos, talvez a gente não consiga mais ir adiante no futuro. Da humanidade, entende? Por isso, eu olho para esse mundo que se chama de 5.0 e digo, sim, a psicologia tem tudo a ver com ele. E somos nós, psicólogos, que podemos alertar e desenvolver cada vez mais conhecimento para garantir esse mundo que está chegando agora, garantir os benefícios e minimizar dificuldades e prejuízos. Bem, vou ficando por aqui, porque eu sei que o nosso tempo é curto, mas caso você queira comentar qualquer coisa comigo sobre o assunto, vou ter o maior prazer de responder. Não esqueça de deixar a sua inscrição lá. É muito útil para a gente. E também não esquece de deixar o seu like também, se você gostou, tá? Se não gostou, não tem problema, não deixa. Mas se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Vai ser um prazer conversar com você. Foi um prazer estar com você até agora e espero você no próximo vídeo.